Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um, que o nosso coração possa estar direcionado ao agir de Deus. É assim que se comportavam os profetas, deixando-se agir pelo querer de Deus, cheios do Espírito Santo, onde que suas palavras eram cheias do mover do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos viver essa graça hoje. Nós estamos vendo aqui o Antigo Testamento, conforme o Catecismo da Igreja Católica, e conforme o índice analítico, nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo e o Antigo Testamento. O parágrafo é o 702. Desde o começo até a plenitude do tempo, a missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai permanece escondida, mas está em ação. O Espírito de Deus prepara aí o tempo do Messias, e os dois, sem serem ainda plenamente revelados, já são prometidos a fim de serem esperados e acolhidos quando se manifestarem. É por isso que quando a igreja lê o Antigo Testamento, procura nele o que o Espírito, que falou pelos profetas, quer falar-nos a respeito de Cristo. Por profetas, a fé da igreja entende aqui todos aqueles que o Espírito Santo inspirou para o anúncio de viva voz e na relação dos livros sagrados, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A tradição judaica distingue a lei, os 5 primeiros livros ou Pentateuco, os profetas, nos livros denominados históricos e proféticos, e os escritos, sobretudo sapienciais, em particular os Salmos. Então, queridos irmãos, inspirados por Deus, a palavra de Deus, onde que traz para nós o mover do Espírito Santo, diante de homens e mulheres de Deus, né, que a gente tem aqui o agir de cada um, o transcorrer de cada um, as palavras que foram ditas, onde que nós vamos ver que isso é a graça divina, que vem de Deus, que humanamente, tantas situações que nós vivemos, no falar, no pronunciar, aquelas palavras, como você vê Pedro, né? Ele pronunciando depois que ele está cheio do Espírito Santo, ele proclama uma palavra e ali mais de 3.000 homens se convertem. Então, a palavra cheia do Espírito Santo, o homem e a mulher cheio do mover do Espírito Santo, você conhece. Quando você chega no ambiente, que você vê que ali está o ambiente cheio deste agir do Espírito Santo, do mover de Deus, você fala, nossa, como que é gostoso estar aqui, como que é bom estar aqui conversando, porque é um agir maravilhoso. Você já sentiu isso? É lá no acampamento, quando você chega a conversar com alguém que está cheio do Espírito Santo, aquela pessoa que transmite uma paz muito grande. Então é o agir de Deus no mover do Espírito Santo. Nós vamos pegar a nossa palavra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Versículo 20. Antes de tudo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus, palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, por isso que nós interpretamos junto com a igreja, as palavras que foram ditas não são de profecia humana, mas sim inspiradas por Deus. E junto com a igreja, como nós vimos no Novo Testamento, quando foi escrito, a igreja, ela lia, como nós vemos na Santa Missa, e todos ali entravam num comum acordo, e não, essa é realmente o Jesus falou,
Jesus veio, então, um comum acordo, todos no mesmo Espírito. Ah, não é o Júnior que falou, não é fulano que falou, por isso que hoje você tem muitas igrejas formadas aí, cada um lê a palavra e interpreta do seu jeito. Não é assim, então aqui está dizendo. Então a Escritura é interpretada, não é uma interpretação pessoal, mas é um conjunto todo com Jesus, com a igreja, no mover do Espírito Santo, mas é um agir conjunto. Então assim, é que a gente possa até no momento da oração, você já viu a pessoa falar assim, eu confirmo. Então, que você está orando aqui e de repente todo mundo, 2, 3 pessoas vêm o mesmo pensamento, aí você fala assim na oração, me vê assim, pessoas que estão sofrendo muito, compadecendo na sua parte física, em tal situação, aí a pessoa fala assim, eu confirmo, porque o Espírito Santo agiu no momento da oração, todo mundo junto, é um pensamento. Então, não é até no momento da oração, quando você vê que é um negócio inspirado por Deus, você vê as confirmações, você vê o agir de Deus movendo em vários ao mesmo tempo. É um conjunto, é uma unidade, a igreja de Cristo. Por isso, querido irmão, que a palavra é lida, inspirada por Deus, mas também é um conjunto do mover, um só coração, uma só igreja, um só agir. Por isso que, não posso interpretar desse jeito. Não, essa palavra está dizendo aqui, vamos dar um exemplo aqui. O que ligares no céu será ligado na terra. Ali Pedro está falando sobre o quê? Sobre a confissão, sobre o sacramento da confissão, onde que a Igreja Católica denomina. E o que eles, alguns irmãos denominam? Que é o casamento, que ali você pode casar 10 vezes, porque se você desligou na terra, está desligado no céu. Se você for ver todo o contexto, eu já ouvi gente dizendo isso, por isso que eu estou dizendo. Então, diante da igreja, todo o contexto, o que significa aquela palavra naquele momento, você pode ver que a Igreja Católica ela nos direciona ali à confissão, à remissão dos pecados. Então, ali, é este agir que eu estou dando um exemplo aqui tão simples e tão pequenino que nós precisamos ver. Vamos pegar a nossa palavra, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Esta salvação tem sido objeto das investigações e das meditações dos profetas que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Palavras do Senhor. Então, diante desse agir dos profetas, diante do agir da igreja, nós temos ali o mover do Espírito Santo, o mover de Jesus Cristo, onde que o nosso Senhor, o Verbo se fez carne, ele vai, eu vou junto ao Pai, mas não vos deixo órfãos, vos deixo o meu Paráclito, o Espírito Santo. E ali dentro da igreja, eles estavam reunidos em Pentecostes, esperando junto ali o agir. Uns falavam em outras línguas, mas todo mundo compreendia. Então, querido irmão, que a gente possa deixar-se ser guiado pelo agir do Espírito Santo, junto com o agir, o mover da igreja, onde que Cristo é a cabeça, e nós, como diz aqui a própria palavra, interpretamos juntos, não sozinho, não é uma interpretação individual. Então que a gente possa fazer deste momento também nossos momentos de oração, nosso momento da leitura da palavra, como nós vemos o Lectio Divino, daqui a pouco eu vou fazer. Quando eu leio a palavra, sempre lógico, eu escuto, eu medito, mas eu também leio o ensinamento junto com alguns padres. Por quê? Porque nós temos que ter um bom caminhar, um bom senso, para que eu não fale heresias, para que eu não diga heresias. Já vi pessoas lendo um versículo e radicalizando ali. Então, é todo um contexto, é todo um agir, junto com deixar o mover do Espírito Santo. Vamos rezar esse Pai Nosso, em agradecimento a Deus, pelos cuidados, porque Deus tem feito conosco e que tem agido na nossa vida. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.